Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Essa noite, então, nós teremos a palestra com o nosso irmão Luciano, que nos brindará aí com alguns comentários sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Confere, Luciano? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu não sei se você já veio aqui, eu não me recordo de você, mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Talvez eu não estivesse aqui. E eu peço então a todos que cerremos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, deixemos os nossos problemas lá fora e entreguemos, por mais pesados que eles sejam, a Deus, nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, que são nossos sustentáculos nessa caminhada. Pedimos à espiritualidade amiga e superior, guias e protetores do Casarão do Caminho, que abençoem a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos, Pai, deixar aqui os nossos problemas, deixar aqui as nossas dores físicas, emocionais, espirituais. E nesse ambiente de amor, de tranquilidade e de paz, envolvidos pelos espíritos superiores, mensageiros do próprio Jesus Cristo, te oferecemos, Pai, como abertura dos nossos trabalhos essa noite, a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a palavra, nosso palestrante. Boa noite. Que Jesus, em sua paz, bondade e amor, possa nos abraçar e que possamos encontrar aqui o que estamos a buscar para as nossas vidas. Uma satisfação retornar ao Casarão do Caminho. É a segunda vez que aqui nos encontramos, sempre a convite do Paulo, né? A outra casa que é co-irmã dessa, como é o nome mesmo? Lírios do Campo. Também tive a oportunidade de fazer uma visita no final do ano passado. Também muito acolhedor, muito gostoso de estar presente. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Uma passagem que está no Evangelho de Mateus, ele diz assim, Jesus diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus disse que não veio destruir a lei. Por que ele fez isso? Nós precisamos nos remeter à época em que Jesus veio. Moisés, 1.300 anos antes de Jesus, veio, trouxe os 10 mandamentos. Os profetas traziam, situações e profecias da vinda do Cristo, da vinda do Messias, aquele que libertaria o povo hebreu. E efetivamente Moisés teve a sua tarefa de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Foram 40 anos no deserto, até a terra prometida, encontrarem a terra prometida. E Jesus, ele chega e começa a mostrar sinais de que ele era o Cristo. Essa é uma situação assim muito importante, se nós olharmos o contexto histórico, se nós analisarmos como era o povo naquela época. Porque hoje, para a gente falar, o Messias, o Cristo, para a gente é tudo normal, o Jesus é o Cristo e tal. Mas aquele povo tão sofrido, que sempre viveu escravizado, em guerras, em problemas, e sempre foi um povo
diríamos que temente a Deus, porque era um povo, enquanto a maioria dos povos eram politeístas, era um povo monoteísta, era um povo que acreditava no Deus único. E isso já vem desde o pai Abraão, né? Então Moisés, com tudo aquilo que ele fez, recebeu os mandamentos, as profecias, Isaías, e vários outros, eles esperavam a vinda do Messias para libertar aquele povo tão sofrido, aquele povo que vivia escravizado. Saiu da escravidão do Egito, encontrou a terra prometida, e na terra prometida, o que acontece? Vem lá Roma e toma conta, e eles se sujeitam ao Império Romano, e eles esperavam, porque eles entendiam que eram o povo escolhido, esperavam o Messias, esperavam o Cristo, que viria libertá-los. E eles esperavam o Messias guerreiro. Eles esperavam a vinda do Cristo, mas aquele Cristo que viesse em cima, assim, montado, né, num cavalo, e fizesse submeter os seus inimigos. Aquele mal que eles recebiam, eles queriam dar de volta. Aí vem Jesus e fala: vocês aprenderam o que foi dito, foi isso. Eu falo: não, faz assim, assado, né? Que amareis os seus amigos e odiará os inimigos. Não, eu falo: não, amai os próprios inimigos, disse Jesus. Então, aquela figura daquele Jesus de Nazaré, manso, humilde, acolhedor, unificador, que não excluía quem quer que seja, essa figura não representava a figura que muitos dos judeus da época esperavam. Como nós dissemos, eles esperavam aqueles que viessem sobre um cavalo fazer submeter os inimigos. Só que ele dava sinais de que ele era o Cristo. Aquilo que ele fazia não era uma coisa comum. Ele libertava as pessoas do sofrimento, seja através das curas dos corpos, mas, acima de tudo, ele libertava a pessoa moralmente. A pessoa que vivia em culpa, a pessoa que vivia temerosa, aquela pessoa que se entendia pequena perto do outro, porque aquela sociedade muito dividida, em que aquele que tinha posses, esse podia, e aquele que não era uma pessoa que era deixada de lado e só maltratada. E Jesus não, Jesus vem e acolhe todas essas pessoas. Só que ele dava esses sinais, que essas pessoas então se libertavam das suas problemáticas. Até mesmo aqueles que erraram muito na vida. Vejamos Maria Madalena, também conhecida como Miriam, de Magdala. Essa mulher, ela teve os seus equívocos, e nós não sabemos o que levou ela a iniciar aquela vida de luxúria, de equívocos, mas ela se sentia vazia, e ela buscou Jesus. Enquanto os próprios discípulos olhavam aquilo com uma certa discriminação, com um certo preconceito, Jesus acolheu Maria. E Maria se transformou. Aquela mulher que vivia uma vida de equívocos, ela se transformou. E assim, várias pessoas, Jesus fez. E por que ele fez isso? Porque ele diz assim: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Por isso, nós vamos encontrar Jesus perante as pessoas consideradas de má vida. E ele não estava com as pessoas consideradas de má vida para ter uma vida desregrada, pelo contrário.
é para levar o amor àquelas pessoas, para levar justamente o que as pessoas necessitavam, que era o remédio, que era a sua palavra, que era o ensinamento sobre o reino dos céus. Mas isso não era bem recebido pelos doutores da lei, né? Pelos fariseus, pelos escribas, pelos aqueles que detinham o poder material. Porque Jesus fazia tudo aquilo, demonstrava que ele era o Messias, curando, ressuscitando, enfim, evangelizando. Ele mostrava aquilo sem pedir auxílio do Sinédrio, sem pedir auxílio dos doutores do templo. E, pior, chamando para junto de si, para mais próximo de si, aqueles que eram consideradas pessoas de má vida. Aquelas pessoas simples, pessoas que não tinham muita posse, que não tinham nada. Como é que ele podia fazer isso? Se juntar a pessoas desprovidas de virtude, segundo eles, né, que vamos dizer dinheiro, e não vir aqui até o templo. Como é que fazer isso? Então muitos chamavam de Jesus de o príncipe dos demônios. As curas que ele faz, diziam eles, é pelo demônio, não é por Deus. Ele cura no sábado, como é que pode isso? O sábado não se pode fazer nada. E Jesus falava, hipócritas, hipócritas. Qual de vós que o seu boi atola, você não vai lá salvar? Agora a pessoa que está necessitando não pode. Então ele falava, sepulcros caiados. Ele dizia assim, quando vocês vão entender que o Pai quer misericórdia e não oferenda? Porque eles faziam oferendas, eles faziam rituais. Mas cadê a misericórdia para com o semelhante? E isso, se nós formos transportar para hoje, não está muito diferente. Muitas vezes nós estamos preocupados com o parecer. Nós estamos preocupados com a nossa imagem. Aquela pessoa que eu estava conversando, eu não posso conversar com ela. Ele é espírita. Mas não é isso o sentido da religião. Religião vem da palavra latina religare, unir-se a Deus. O que nós vemos aqui no plano terreno são religiões de obra humana. A religião é a nossa ligação com Deus. E a religião é como Jesus veio nos mostrar e ensinar, é acolhedora. Ela une, ela atrai, não repele, não refuta ninguém. Se aquele ser está necessitado e vem buscar o amparo, o que diz Jesus e o que fazia Jesus? Acolhia. Já aqueles que ficavam com o nariz empinado, aqueles que se entendiam melhor do que os outros, esses, Jesus falava as verdades. Sepulcros caiados, bando de víboras. Olha, quanta coisa Jesus dizia a essas pessoas, mas não com ódio, não. Ele dizia, olha, sua postura está totalmente equivocada. Você está querendo mostrar uma situação por fora, mas por dentro é a podridão. Por isso sepulcros caiados. Por fora está lá bonitinho, né? Caiado, você passa aquela caiação, né, que diz, aí fica branquinho, bonitinho, limpinho, mas por dentro de um túmulo, como é que é? Sujo. É imundo. E Jesus falava assim, imagina a situação deles. Ouvindo isso, perante os próprios discípulos dele, Jesus falava certas coisas para chamar a atenção, porque eles tinham preconceitos também.
Eu acho que eu contei aqui a história de João e do seu irmão, Tiago, que Jesus chamava de filho do trovão. Não me lembro se eu contei aqui. Certa vez, Jesus, ele queria ir até a Galileia. Saía da Judéia para a Galileia. No meio tinha Samaria. Ele precisava lá encontrar aquela mulher no poço de Jacó, do pai Jacó. Os judeus, para fazer aquele caminho, eles desviavam quilômetros. Era uma viagem muito mais demorada. Imagina que lá para você viajar a pé ou a camelo, sei lá, mas eles faziam a pé. Eles desviavam da Samaria porque consideravam os samaritanos como pessoas não dignas. E Jesus usa, quando vem falar, quem que é o mais próximo meu, ele usa da parábola do bom samaritano. Olha a cutucada que ele dá. É interessante a gente entender isso, estudar isso no Evangelho, entender por que Jesus fazia. Olha, passou um saduceu, ninguém ajudou. Quem que era o próximo desse? Passou um samaritano, foi lá, acolheu, levou no hotel, falou, o que ele te gastar, eu pago. Quem que era o melhor? Aquele que agiu com caridade. O judeu falou para ele, não teve coragem de falar que foi o samaritano. Mas enfim, eles não passavam, eles tinham um preconceito, uma discriminação muito grande com os samaritanos, que para eles não eram pessoas de boa vida. E Jesus falou, não, o caminho que nós vamos fazer é esse aqui. João e Tiago, seu irmão, mas Senhor, nós vamos matar para aquele povo lá. João, se nós formos ver, João era o queridinho, né? João. Mas Senhor, será que não é possível que caia um raio e dizime aquele povo? Jesus riu, né? E apelidou João e seu irmão Tiago de os filhos do trovão. Os filhos do trovão. Olha só o preconceito, como que era a situação. Agora, e isso para aqueles que o seguiam. Imagina aqueles que eram contrários a Jesus. Aí Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Não sou príncipe dos demônios, coisa nenhuma. Venho aqui trazer a salvação. Qual o reino que, dividido contra si, ele se mantém? Não. Eu vim juntar, eu vim unir. E se é isso que eu estou fazendo, a salvação chegou para vocês. Agora ele disse, de muitos daqueles ensinamentos, muitas daquelas leis de Moisés, temos os 10 mandamentos de origem divina, imutável. Mas muitas leis que Moisés promulgou para conter aquele povo durante esses 40 anos de caminhada no deserto, ele teve que fazer leis civis como as nossas aí. O nosso Congresso faz lei todo dia e revoga a lei, faz outra lei e revoga a lei. Essas leis são revogáveis porque são temporárias. E aquelas divinas, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estão aí toda a lei e os profetas. Ele veio e resume. Em vez de falar, não faça isso, não faça aquilo, não faça, ele fala, faça. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o amor, ele não vem falar do amor, sentimento, de paixão, não é isso. Ele vem falar de um amor, conduta, que vem do grego ágape. É conduta, é postura. Kardec pergunta aos espíritos, mas Jesus fala até de amar os próprios inimigos, será isso possível? Fala, não é isso que ele está falando. Você não vai ter um amor como você tem pelo filho, pelo neto, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa. Não é isso. Pelo irmão. O que ele está dizendo aqui é não retribuir o mal com o mal. Se te fizeram mal, não retribua com o mal. É isso que Jesus veio falar com esse amai os inimigos.
Aí vem a doutrina espírita. 1800 anos depois de Jesus. E diz assim, dizem assim os que não conhecem, doutrina espírita é do demônio. Evocar os mortos é proibido. Moisés proibiu. Está lá em Deuteronômio. Não praticareis espiritismo. Está lá, está lá. Quem pegar as escrituras antigas, pegar a Bíblia aí, vai achar isso lá. Não praticareis espiritismo. Não evocareis os mortos, não praticareis espiritismo. Mas está escrito lá também que, por exemplo, sacerdote não pode ter bens. Só que essa parte esqueceu, né? Porque o que a gente vê? Não precisa nem falar, né? Mas na parte específica, não praticareis espiritismo. Será que essas escrituras, elas são as mesmas desde quando escritas até hoje? Será? Porque, por exemplo, Moisés não escreveu nada. O Pentateuco de Moisés foi escrito 400 anos depois, por aquilo que se falou, passava de geração para geração. Se nós fizéssemos aqui um telefone sem fio, eu falasse uma frase, passa por aqui, vai passando, na hora que chegasse de volta para mim, ia estar totalmente equivocada, né? Jesus não escreveu nada. Mateus o acompanhava, João o acompanhava, e escreveram isso anos depois. Talvez Mateus até anotasse alguma coisa durante as pregações. Durante esses séculos, nós vamos estudar algumas alterações, por exemplo, uma alteração chamada a Vulgata, que é a tradução do grego para o latim, essa tradução de São Jerônimo. São Jerônimo, ele traduziu do grego para o latim, e ele nas suas anotações ele fala, olha, a pedido do Santo Papa, nós fizemos determinadas alterações e tal, e assim vai. Mas enfim, como é que está constando a palavra espiritismo se espiritismo, a palavra espiritismo é um neologismo? O que significa isso? Neo é novo, logismo é uma palavra nova, que surgiu com Kardec em 1857. Como é que está lá no Velho Testamento de Moisés, de 3.000 e tantos anos atrás, uma palavra que não existia? São situações que é fácil de se ver, que houve alteração. Interesses. Na própria época de Jesus, olha, não pode fazer mais. Essas coisas não pode, que você vai ser condenado. Tanto que condenaram. Então vem o Espiritismo relembrar aquilo que Jesus ensinou. Jesus não teve nada contra aquilo que ensinava a lei, que ensinava Moisés e os profetas. E o Espiritismo vem só complementar. Não diz assim efetivamente nada de novo. Fala de uma maneira mais clara. Por exemplo, da reencarnação. Jesus falou de reencarnação? Falou. Nicodemos vai até Jesus? Jesus falou de reencarnação. Quando Nicodemos vai até ele, como é que eu posso ganhar o reino de Deus? Você não só vai ganhar o reino de Deus se nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Mas como é que pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe? Mas se eu estou falando das coisas da terra, você não sabe, imagina quando eu falar das coisas do céu.
Mas teve uma outra passagem mais específica, quando Jesus vai ao monte orar, leva Pedro, Tiago, e ali aparecem Moisés e Elias para ele. E ele conversa com esses espíritos. Depois disso, Pedro fala: Senhor, temos que fazer uma tenda. Mas eles ficaram preocupados, porque aquilo era um sinal muito forte de que ele era o Cristo. Só que para vir o Cristo, as profecias diziam que o profeta Elias voltaria antes do Cristo. E aí perguntaram: mas Elias não tinha que vir antes, Senhor? Jesus disse o quê? Elias já veio e lhe fizeram sofrer da maneira que quiseram. Então, eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Elias João Batista reencarnado. Está ali. Mas podemos ir mais. Como eles acreditavam na reencarnação. Jesus vai e pergunta: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? Uns dizem que é Elias, outro que Jeremias, outros que alguns, ou João Batista, outro que alguns dos profetas. Se diziam que Jesus é Elias ou outro profeta, ele iria ser o quê? Jesus, reencarnado. Então a doutrina espírita vem só relembrar aquilo que Jesus ensinou. Como Jesus veio e Moisés tinha colocado aquelas leis, e as leis vão ser interpretadas da maneira dos interesses daquele que detém o poder, não foi diferente com o cristianismo, que foi sendo alterado e adaptado às necessidades daqueles que estavam no poder. E aí vem o espiritismo e volta aquele cristianismo inicial. Vem trazer tudo isso e mostrar que a vida do corpo é passageira. Que aqui é apenas um estágio de aprendizado e de crescimento intelecto-moral. Que nós somos filhos de Deus, que, embora tenhamos errado, temos o direito de nos redimir perante os nossos erros. Por isso a reencarnação nos é concedida, para que nós possamos reparar esses erros, para que nós possamos seguir o caminho que nos conduz ao Pai. O Espiritismo não veio destruir a lei, mas ele precisava chegar no momento em que a ciência estivesse um tanto mais adiantada. Porque a doutrina espírita, ela tem um caráter científico. Foram experimentos que foram feitos, Allan Kardec fez através do recebimento de mensagens, para saber se essas mensagens tinham harmonia entre elas, concordância. E mensagens que vinham dos 4 cantos do mundo. Teve um estudioso, um cientista, chamado William Crookes, pouco depois de Kardec. Ele era da Sociedade Real Britânica de Ciência. Ele fazia estudos com materializações de espírito. Quando ele se propôs a fazer esses estudos, falaram: agora alguém sério vai estudar esses fenômenos e mostrar o charlatanismo disso. William Crookes estudou anos. Ele colocava parafina quente, os espíritos vinham, colocavam a mão, a parafina esfriava, o espírito tirava a mão, ficava o formato, a forma da mão do espírito. E depois de anos estudando, ele falou: esses fenômenos são verdadeiros. Bastou que ele dissesse isso para que ele fosse renegado perante a sociedade científica. Mas o Espiritismo tem esse caráter científico, precisava desse momento, desse progresso. O século das luzes, o iluminismo, precisava disso, para que ele pudesse chegar e cumprir o seu dever, a sua missão. Porque senão,
a semente não teria brotado. E ela brotou, foi trazida aqui para o Brasil. É interessante isso, por mais que ela tenha nascido no país onde ficou responsável pelo iluminismo, veio ser trazida para o Brasil. Por quê? Como nos diz Humberto de Campos, porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Então quer dizer que o Brasil vai ser uma grande potência? Se nós pensarmos assim, nós vamos ter o mesmo pensamento dos judeus de outrora, de que achavam que o Cristo viria montado num cavalo, se sobrepor aos inimigos. Não vai ser uma grande nação de progresso econômico, científico, não vai. Aqui, como nos diz Haroldo Dutra, é um hospital, é uma escola. Ele fala assim, pergunta para Fabiano de Cristo se aqui não foi o coração do mundo, se não foi a pátria do Evangelho. Porque aqui, diante das dores, das dificuldades, das necessidades nossas, enquanto espíritos equivocados, vão ser equilibradas, vão ser asserenadas. Aqui, com a passagem dessas dores e dificuldades, nós vamos entender a vida tal qual ela é. E assim nós vamos poder nos redimir perante a nossa própria consciência. Porque nós não temos que estar preocupados com o julgamento alheio. Porque Jesus já fala, não julgueis para não serem julgados. Na medida que julgar, sereis julgados também. É isso. Uma doutrina extremamente libertadora. Como libertadora é a palavra do Cristo. Imaginemos aquelas pessoas que Jesus acolhia, é a pessoa que não tinha esperança de nada, porque ele era um nada na vida, perante a sociedade não era nada, não era ninguém. E Jesus acolhia e falava, você é um ser humano, você é um filho de Deus, mas eu errei tanto, Senhor, eu pequei tanto, eu errei. Não importa, o que importa é que se arrependeu e agora você quer continuar a sua caminhada. Aí ele contava a parábola, falava a história, qual é o pastor que tem as suas 100 ovelhas e uma se perde, não vai atrás dessa ovelha perdida e deixa as 99 e vai lá, se achando essa ovelha, traz ela de volta. Quão grande é a alegria do Pai por rever aquela ovelha que estava perdida. Somos nós. Temos dificuldades em nossas vidas? Temos. Se eu perguntar aqui dificuldade familiar, financeira, de saúde, um ou outro sempre vai ter aqui. Não adianta falar, olha, ele sabia que eu tinha. Não sei de nada, porque nós temos problema mesmo. Todo mundo aqui tem problema, eu tenho problema. Todo mundo tem dificuldade. Mas a doutrina está aí justamente para que nós possamos nos asserenar e passar com equilíbrio perante as dificuldades. Porque realmente quando nós não temos nenhum sustentáculo, nós não temos nenhuma firmeza, quando vem uma dificuldade, por menor que ela seja, o que acontece? Nós nos desesperamos, não conseguimos ver um palmo na nossa frente, às vezes aqui a resolução do problema está tão fácil, mas eu estou tão desesperado, tão desequilibrado, que eu não consigo ver. Agora, se eu tenho essa noção de que eu sou espírito imortal, eu falo, puxa, diante da situação, vamos dar uma respirada? Vou acalmar? O que a vida está querendo dizer para mim? Por que a vida está retribuindo para mim? Porque é algo que eu fiz. E o que agora eu posso resgatar, eu posso me restabelecer perante a vida. A vida, na verdade, ela está me chamando para o despertar. Para o dia novo. A aurora que se levanta. E por isso, meus irmãos, essas mensagens da doutrina espírita são o Cristo falando a nós todos de uma maneira muito mais simples, de uma maneira sem alegorias, sem devaneios, para que nós possamos entender. Que não precisa ser letrado, culto, não. Isso é do Espírito. Leu ali e entendeu. E se não entendeu, vamos ler, vamos meditar. Porque o entendimento que eu tenho hoje não é o entendimento que eu tinha 5 anos atrás.
Daqui 5 anos eu não vou ter esse mesmo entendimento. Nós progredimos, a lei é de progresso. E a lei é de amor. Por isso, o Cristo não veio destruir a lei, o Espiritismo também não. E assim, sigamos firmes no nosso ideal de melhora, do nosso ideal de crescimento e de paz. Muita paz a todos.